Oi, minha gente. Boa noite para todas as pessoas. Espero que vocês estejam me ouvindo. Não sei se tá... Lídia, você que já chegou por aí. Você tá me ouvindo direitinho? Deixa eu parar aqui meu sonzinho da Fatuma aqui, que eu adoro essa cantora maravilhosa. Do Mali. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, cadê? Pra parar agora o som. Quer parar? Vocês me ouvem bem, minha gente? Tudo certo por aí? Ai, que ótimo. Eu botei aqui, mas eu tô achando que tá meio estranho. Mas tá funcionando, então tá bom. Lídia, querida, vou te chamar já. Quero desde já agradecer a você e a todas as pessoas que forem assistir, em que momento for, que forem assistir essa conversa, essa troca. Tô muito grata hoje por esse momento estar acontecendo. Mensalmente eu tô tentando fazer uma conversa, né? Tentando não, estou fazendo. Estou fazendo conversas com mulheres negras que são do campo da teologia, de uma teologia mais formal, vamos assim dizer, mas não vou me limitar a isso, quero desde já confirmar e afirmar, mas também um posicionamento meu de apoio a essas mulheres que sofrem uma grande invisibilidade, né? No campo das suas áreas de atuação, no campo da própria teologia. E para mim é um compromisso também, já de algum tempo, de juntar essas mulheres, a gente manter contato, a gente se unir e a gente criar oportunidades, mesmo que simples assim como a live, de conversa, de que as pessoas saibam que mulheres negras, teólogas existem, produzem, vivem e não produzem numa lógica capitalista de, como é que se diz, de produtividade, né? Mas no seu cotidiano elas têm dedicado suas vidas ao cuidado, a uma teologia da vida cotidiana, a uma produção de metodologias, sistematizações, enfim, muita coisa. Então era isso que eu queria começar falando para vocês. Eu vou chamar a Lídia, que tá por aqui. Querida, cadê? Vou chamar você, cadê? Tô de novo a música. Tô ruim hoje de administrar o som. Lídia, querida, mandei o convite para você. Será que apareceu aqui? Cheguei. Oi, querida! Eu falei que Bem-vinda! a Vanessa tá num lugar tão iluminado e o meu Por ficou quê? faltando luz. Mas acontece que queimou a luz daqui, ó. Lídia, é aquele negócio que o povo usa, mulher. A minha luz estava igualzinha a sua. Mas se eu botar aquele Isso. negócio aqui, eu não tô vendo você, Ué? tá? Se eu botar aquele negócio daqui, eu não. Ele fica refletindo no meu Isso. olho, fica um negócio engraçadíssimo. Não, Mas eu vou mudar. Em Não, algum mas tá. momento eu arranjo uma luz Não, decente. mas tá bom, tô te vendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouquinho a minha aqui, que a gente fica num. Ué. Já vou. Pra mim você tá toda apagadinha. Uai, eu Eu tô não te te vejo. vendo bem. Tô te vendo bem. Quem tá com a gente aqui Ó, é Edna. Quem mais? Consegue ver a Van? Raíza. Por enquanto a Raíza tá aqui, a Edna tá aqui. Raíza de Recife, linda, maravilhosa. A Transverso Mundo também apareceu por aqui. Então, bem-vindo, minha gente. Só Vamos não, chegando. Vamos. eu só não tô vendo você, mas Uai, o que vambora. será que aconteceu? Eu vou desligar e ligar a minha Eu câmera? sei lá. Mulher, eu vou ligar e Não, desligar mas minha. Quando aí você você. vai sair? Não, ó, Só pergunta pras pessoas é se as pessoas estão te vendo. Tá tudo verdade. bem pra Raíza, mim. vocês estão vendo aqui? Danilo, Se dá pra ver bem-vindo. as duas, né? Dá pra ver nós Olha o duas? Danilo, Porque olha eu tô te o vendo, Danilo. Lídia. Então Deixa tá eu fechar e tentar ligar a bom. minha câmera, peraí. Pra ver se ela Só não volta. Pode ser sai, algum código de coisa. hein? Voltou? Apareceu pra você? Não, acho que o problema sou eu. Mas segue o Mulher, tu baile. vai ficar Tá tudo falando bem. comigo só na voz? Tá tudo bem. Lídia, querida, Ah, primeiramente eu quero, de novo, agradecer a você, a disponibilidade. É um desejo meu já de um tempo trazê-la, correria da vida, né? As coisas da vida sempre atravessam assim a questão da rotina do cotidiano, de organizar a agenda, de disponibilidade.
E para mim é sempre uma mobilização emocional, sabe, Lídia? Fazer esse espaço. Eu Eu sei que é uma coisa sei. simples, né? Ah, liga lá a câmera, chama alguém para conversar. Não é Pra não. gente, não é, pra mim não é. Cada vez que eu converso com É. uma pessoa, assim, eu tenho sabe, uma mobilização, sei lá, espiritual, emocional, sei lá, sabe, de estar nesse De momento que organização mesmo, né? Como é que a gente acolhe? Acho que é muita troca. e aí, É. eu já tinha falado com você antes, e aí aconteceu essa oportunidade aqui agora. Eu quero agradecer a você, porque eu sei que é sexta-feira, já é o final da semana, que você tem duas crianças lindas e maravilhosas, é Tem. trabalhadora, e topou estar aqui para a gente Ah, trocar. Eu disse para você, e eu acho que quem já me acompanha por aqui, que vai aparecer depois, sabe que é, eu não gosto muito de roteiro, assim, de ter uma coisa muito. Mas eu sei que também para quem eu chamo é importante pelo menos ter alguma coisa de, né? Por onde é que a gente vai e sim, tal. sim. Eu passei para você, mas assim, é muito também aberto, sei lá. Sem Se a problema. conversa for para outro Vamos caminho, junto. não sei. Assim, se você quiser também, né? Não, tá ótimo. Do jeito que você propôs, tá ótimo. As crianças já estão organizadas Então, aqui. Um pediu coxinhas, a outra pediu miojo. Aí eu fiz coxinhas e miojos, entreguei um relatório e sentei aqui e falei, agora é a vez da mamãe. Deixa a mamãe ficar aqui sentadinha, ah, que agora é o meu momento. ai. Então, eu vou fazer o seguinte, Lídia, eu vou colocar que eu vou falar para ficar gravado, porque, né, é uma educação de quem gosta, que recebe, Sim, é falar aqui, que tá no card de divulgação também, né, que eu coloquei, divulguei, uma descrição de quem você é, mas aí eu vou soltar, vou falar, e, claro, logo em seguida você vem contando, né, a tua, tá, né, o que tu fala de si, a tua narrativa de si. Então, a Lídia tá bom. Maria Lima, teóloga feminista negra, mãe, educadora e escritora, mestre em Isso. ciências da religião, atualmente trabalhando com educação popular, direitos humanos, ecumenismo e esse grande campo, né, dos direitos, enfim, das pessoas, todas as pessoas. E eu estou muito alegre de ouvir falar tanto de você lá de Recife, viu, Lídia? Eu estou aqui em São Paulo, mas eu já ouvia boas referências suas, desse E é tão compromisso com a fé, gostoso, né, de uma e maneira é tão geral. gostoso Então, por favor. porque a gente já se conhecia online, né? Assim, eu já tinha escutado falar de você, do seu trabalho, e o mesmo acontecia contigo, né? Super bonito. E uma conexão bonita de saber que há outras mulheres em outros espaços pensando teologia e cuidando umas das outras, porque a gente tinha esse cuidado, né? Sim. De uma falar do trabalho da outra, de uma valorizar o trabalho da outra, a gente teve esse cuidado sempre uma com a outra, mesmo não se conhecendo pessoalmente. Isso é muito bacana. Isso de fato é o que faz essa rede de mulheres funcionar. Sim. Isso é de fato o que a gente chama de sororidade e é o que de fato sustenta a narrativa das mulheres em todos os momentos, né? É essa rede, essa, essa cumplicidade que faz com que a gente consiga avançar em todos os campos, né? Então eu tenho sempre essa gratidão por ti, assim, e esse carinho gigante, né? Vanessa é para mim uma referência Oh, sempre. mulher, obrigada, viu? Mas diga, Lídia, quem é você, Lídia? Falei tudo? Tem mais coisa para Ai, saber? vamos lá. Eu sou, eu sou Lídia, sou filha de Jaci. Jaci é a lua cheia da minha vida, né? Minha mãe já é falecida, mas ela é um grande referencial, assim. E a gente, depois que ela fez a sua passagem, a gente tem uma conexão que é outra também, né? De encontrar minha mãe nos gestos, nos traços, na lua, né? Minha lua cheia, né? Jaci significa lua e ela sempre foi minha lua cheia. Que lindo. E ela ela me faz a educadora popular, né? Minha mãe sempre reforçou esse lugar de eu sou uma mulher analfabeta, mas eu vou ter uma filha professora. Ela sempre reforçou isso. Eu sou a nona filha do casal, e aí então eu sou a filha que se fez professora. E sou filha do Nelson. Nelson era pastor pentecostal, daí vem as minhas ligações com a teologia. Meu pai também já é falecido, os dois viveram juntos por quase 60 anos, e aí quando um faleceu, o outro não suportou, e com 8 meses de diferença ele também se foi, né? Então deu essa diferença dos dois. Mas a Lídia é a soma disso, né? É a soma do Nelson, pastor, pai pastor protestante, muito ativo, muito de
teologia da periferia, né? Um preto pentecostal não dava para ser diferente. E a minha mãe, essa lua cheia, questionadora, educadora, que se converteu porque a minha avó obrigou. Eita! Para casar com meu filho, você tem que aceitar Jesus. Foi mesmo? E aí, isso é um bloqueio. E eu preciso muito recuperar essa história. Porque eu não sei a religião que a minha mãe confessava antes de casar. Ninguém me conta, não Ninguém tenho conta. isso. Eu Mas você já foi preciso. lá, Lídia, Não! perguntar assim, assuntar, como a gente chama no Nordeste? Então, é um negócio confuso. Talvez as minhas tias mais velhas saibam. Eu preciso dar uma perguntada, mas isso é um negócio que ficou oculto lá em casa. Mas a minha avó dizia assim: olha, primeiro que minha mãe era muito nova quando casou com meu pai, esses combinados de muitos anos atrás. Sim, sim. Segundo, que a minha avó dizia assim: essa menina é muito ligeira, essa menina tem o menino do olho junto, ela tá sempre observando tudo e não aceitou Jesus. Se não aceitar Jesus, não pode casar. E aí a minha mãe falava assim, mas eu não. É a mesma coisa que a minha filha fala hoje, mas vamos deixar abaixo. Olha, Eu não sei quem é Jesus. mentira. Eu não Ai, vi ele. caramba. Aí a minha avó falava assim, tá aqui, ó, pegava a Bíblia e dizia pra ela, Aham, esse aqui é aham. Jesus, e aí queria contar as histórias. História. A minha mãe fazia umas caras, eu imagino as caras da minha mãe, porque depois ela contava isso pra gente, virou folclore na nossa família, mas ela fazia uma cara debochada e torcia a boca e dizia assim, papel aceita tudo. Então eu cresci ouvindo minha mãe dizendo isso, assim, ó, que papel aceita tudo. Então Eu as aceito histórias tudo, é bíblicas ótimo. para minha mãe, Aham. as histórias bíblicas para minha mãe podiam ser questionadas, porque Interessante. estava no papel, não estava na vida. Sim, E papel aceita tudo. Então interessante. isso foi muito presente lá em Aham. casa. Por que eu digo que a minha filha traz isso? Porque a Sophie, vez por outra, se alguém pergunta de Jesus para ela, ou se Uhum. pergunta de Deus, ela fala assim, tá, mas eu não sei quem é. E aí o Pedro, que é, né, Pedro é criança de escola dominical, crescido com uma Bom, revistinha, né, fazendo os exercícios. E aí o Pedro diz assim, Sofia, como é que você não sabe? A gente celebra a Páscoa, a gente celebra o Natal, a gente tem Bíblia, você não sabe quem é Jesus? Aí ela fala assim, tá, esse daí da Bíblia eu sei, mas eu nunca vi ele pessoalmente. E aí eu sempre lembro da minha mãe, a Sofia tá nesse que movimento de interessante. alguém me apresenta aqui, deixa ele sentar aqui e me contar a Que história, porque interessante. senão eu não sei quem é ele. Sim, sim. E é muito gostoso, porque isso para mim é o fazer teológico na vida. Não tá preso no púlpito, não tá preso na Uhum. produção da revista Escola Dominical. Trabalhei muito tempo com produção de revista Escola Dominical, trabalhei muito tempo com aconselhamento, mas é o ressignificar da fé, e aí é muito gostoso. É muito, muito bom, porque daí é você sentar e dizer da experiência da vida, né? Como é que você se sentiu quando? E aí você entende que isso é Jesus na tua vida, isso também é Deus, Deus também opera no abraço da tua amiga, Deus também opera quando a tia cuida, quando a mãe traz o bolo. E aí ela faz, mas essa figura concreta, e talvez porque a gente apresenta muito do patriarcado, Exato. né, esse Deus do trono, Uhum. aí não faz muito sentido para ela. Mas a Lídia é isso aqui, é essa soma e esse combinado de mãe e pai, um tanto de irmão e essas duas crianças que questionam o tempo todo. Que Mas é maravilha. bom. Ai, muito A bom. terapeuta que sofre depois, mas tá tudo certo. Que maravilha, Lídia, querida. Obrigada. Eu espero que você tenha conseguido me ver. Não sei se você voltou, conseguiu me ver. Eu ainda tô. Não, mas Mulher, vambora, tá meu tocando o barco aqui. Deus, que situação. Eu tô Não tem pensando se problema, eu tá tudo volto, certo. será que se eu sair você continua aqui ou cai? Eu Não, não sei. não, É? bora seguir assim, senão a Tá gente bom, perde vai todo só o tua começo. voz. Você vai Não só tem na problema, voz, não. vamos embora. E Tá é bom. tão lindo isso que você traz, e lindo de uma beleza profunda, sabe? Sabe, Lídia, assim, desse vínculo, dos afetos que a gente tem, de como a gente costura, né, nossa vida e as nossas relações, e Deus na nossa própria carne, no nosso próprio corpo e no corpo das pessoas com quem a gente se relaciona, e nos gestos, né, no cuidado. Então, Sim, é essa beleza que às vezes é furtada da gente. Às vezes não, eu vou usar dizer que é constantemente furtada da gente, capturada, né?
por uma teologia, bem como você já falou aqui, já mencionou, que é uma teologia muito metafísica, muita coisa É, uma coisa que é etérea, que você não sabe o que é, que é de um suposto, né? Ou então, ou se não é do suposto, já da imagem, né, e do modelo branco, eurocêntrico, patriarcal. E eu queria saber de você, exato. como é que essa coisa da teologia mais formal, desse caminho, como é que você chega na teologia formal e como é que você. Eu acho que vai ser muita história, mas eu quero ouvir. Eu gosto de papear, Lídia. E como é que você Eu passa falo por essa muito, vai coisa cortando da. aí. Eu gosto. Vai. Não, mas para não ficar muito. Ó, toda vez eu digo pra. Eu não sei se eu falei pra você antes. Vamos fazer meia hora, por máximo 40 minutos. A primeira que eu fiz, acho que foi Sim, uma você não hora e contou 40. isso pra mim. Foi uma hora e Ah, 40. mulher! Não, mas aí, eu mantenho, Lídia. Vamos tentar dentro do tempo. Mas Vamos como é tentar, que vamos foi tentar. essa coisa assim de chegar na teologia formal? E Tá, você conseguir, né? Depois a libertação. Vou logo nesses termos, Lídia, que aqui é o meu espaço, falo o que eu quero aqui, que eu faço tá bom. aqui, não é conta. Eu tô com tosse. Quando você me vê desligando aqui o Nada. microfone, é que a Fica tosse chega. Essa tranquila. semana eu tive meio zoadinha, mas tô inteira. Agora, qualquer Verdade, minha coisa a gente querida. aperta e fala Não, de novo. venha. Então, como eu te falei, eu tinha um plano que era meio que o sonho da minha mãe, que era, ela precisava de uma filha pedagoga. Então, eu como eu tô com 42 anos, na minha época tinha magistério, né? Então, eu fiz magistério para agradar minha mãe, mas eu me encontrei porque eu fiz um magistério muito maravilhoso. Ah, legal. Aqui em São Paulo, a gente tinha um centro específico de formação e aperfeiçoamento no magistério, que era um programa do Estado, Sim. Cefam, né? Chamava Cefam. Que eram umas formações muito maravilhosas. Assim. Legal. Eram 4 anos de curso integral, e aí Não, com muita prática, muito caramba, estudo de legal. meio, professores muito freirianos, era uma coisa fantástica. Eu me formei, a minha turma foi a última turma de 99, a minha turma era a turma de E você 99. Então, era um, você já era uma pessoa cristã evangélica? Já, já, já já. era? Então, e aí é a coisa mais gostosa do mundo, porque nesse período em que eu fiz magistério, eu 90, final de 90, efervescência do Brasil da explosão do neopentecostalismo. Uhum, uhum. Eu estava saindo da igreja, saindo não, já tinha feito essa migração, né? Da igreja pentecostal para uma igreja Isso. tradicional. Tinha saído para ir para a igreja Certo. metodista, né? Eu estou na metodista até hoje. Algumas pessoas não querem, mas eu estou. Ah, Segue o baile. é isso aí, vamos embora. E é, e aí, é muito aula de história isso. Adoro, vai. O Brasil vivia essa explosão das igrejas neopentecostais. Chegava no Brasil também a igreja. Havia uma migração dos japoneses Hum. tentando organizar a igreja Assembleia de Deus Nipo brasileira. E aí acontece dois movimentos na minha igreja. Eu tô eu estava na Assembleia de Certo. Deus. O meu pai rompe com a igreja Tá. porque chegaram os japoneses e o meu pai diz: como é que a gente vai seguir com as regras de alguém que eu não entendo? Ah, Porque daí eles eram os novos entendi. líderes da igreja. Eles chegaram para organizar a igreja Assembleia de Deus Nipo Ah, brasileira. E aí eles trazem as regras. E aí dentro daquele ambiente, era Jardim Arpoador, ali em São Paulo, Butantã, meu pai não concorda, uhum. porque meu pai, meu pai diz, eu não estou Sim, entendendo nem o que esse cara está falando, como é que eu vou seguir aqui? E entendo. aí ele rompe com a igreja e ele sai, vai para Brasil para Cristo. Os meus irmãos também rompem, mas aí eles não querem ir para Brasil para Cristo, porque a igreja virou pop, o neopentecostalismo chegou e eles Uhum, querem experimentar uma renascer em Cristo. uhum. Eu vou com os meus irmãos para renascer. Eu tinha 11 anos, mais ou menos. Quando eu chego lá, eu não consigo me encaixar ali, Oh, né? Não cabe. É tudo muito outro. sim. Púlpito alto, as pessoas elegantésimas, e eu acostumada com uma igreja E, pentecostal, não me cabe ali. ai, já tô me Eu reconhecendo sobrei. toda, Lídia. É, Já vai eu sair. sobrei. Entendi. Sobrei, Uhum, sobrei. Falei, uhum. não tenho como ficar aqui, né? A pastora, a bispa do altar, mandando beijinhos e dando tchau, que me Ai, lembrava muito a Ai, meu Xuxa, Deus. né? Aquele negócio de longe aqui, aquele tchauzinho de Misericórdia. Miss.
Aí eu não consegui ficar. Falei, gente, é um negócio muito elitizado para uma menina pobre de periferia, não me cabe nessa igreja. Sim. Fui de intrometida visitar a metodista. E eu cheguei lá, era um culto de jovem, tava todo mundo muito vestido, muito parecido com o que eu usava, que é uma Sim. coisa muito de gente de periferia. E um louvor gostoso, uma igreja acolhedora, e ao final disseram assim: vamos passar os avisos. Queria dizer que a Igreja Metodista está organizando o Consulta Nacional sobre Racismo. Aí eu fiz, Caramba. então quem quiser participar, dá um nome pro pastor, não sei o quê. Queria Isso dizer tu que foi não. Aí visitando. deram todos. Isso tu foi visitar. Eu tava visitante, de visitante. Aí eu falei, que negócio é esse que vai ter consulta de racismo na igreja? E aí eu pedi para alguém me explicaram. Eu falei, gente do céu, eles querem salvar o corpo, mas também querem salvar a alma, mas também querem salvar o corpo. Eu quero ficar nessa igreja. E aí fiquei. Então eu já estava nesse movimento de 11 anos, estudando numa escola freiriana, numa escola super questionadora, de professores todos fazendo estudo de meio, de sala que ninguém mais sentava um atrás do outro, era círculo, para tudo tinha grupo, para tudo você saía, fazia visita, consultava, blá, blá. E eu chego numa igreja que está fazendo consulta sobre racismo, uma igreja que tem, as crianças tomam ceia, tem grupo de adolescente, e adolescente que organiza, que participa, não tá só pra, né? Não, tá ali, tem ata, tem secretaria, tem um negócio funcionando assim, eu dizia, uau, que negócio mais democrático, eu vou ficar por aqui. E aí fiquei. E me encantei, e aí rolava uma conversa de teologia da libertação entre algumas pessoas da igreja, e eu tentando entender aquilo, 11 para 12 anos. Quando eu vejo a Sofia questionando as coisas... Isso é interessante, Eu... assim, desculpa te interromper, essa coisa de... Não, imagina. Tá num espaço que você vê diferentes formas, né, também de ser, de comunidade, né, de ter vários exemplos assim que permitem o trânsito, a mobilidade, a interação. E você conseguiu ouvir isso, aí foi o que me tocou agora. Pessoas falando sobre uma perspectiva teológica, né, que não é aquela hegemônica zona assim, né, que tinha o moço do sindicato na igreja, o moço do sindicato ia com a botina da fábrica, fazia a liturgia e depois sentava com o jornalzinho do sindicato para discutir com o pastor, assim, pastor, aconteceu. Isso era muito maravilhoso. Verdade. E aí tinha uma galera dizendo assim, pro meu pai, né, meu pai pastor, você vai deixar a sua filha nessa igreja que não tem o Espírito Santo. Não ter o Espírito Santo significava não fala em línguas, né? Uma igreja tradicional que não tem ali a manifestação em línguas. Naquele momento, né? Porque hoje a gente tem de tudo na igreja metodista. Mas voltando, naquele momento não tinha. E aí meu pai dizia assim, olha, meu melhor amigo de adolescência, meu melhor amigo da juventude era metodista e ele tinha muito Deus no coração e era muito crente. Pra mim não tem problema nenhum. Minha filha, se você precisa da minha bênção, você tem a minha bênção. E aí eu fiquei. Foi maravilhoso, assim. Por um domingo eu não tomo ceia com as crianças. Aí eu já fiz 12 anos, fiquei, já estava na sociedade juvenis. Então eu me envolvi com tudo, fui dar aula, fui participar de liturgia. E aquilo foi me fazendo entender o que era teologia. Fiz magistério, fui dar aula. Mas eu queria mesmo era ser da comunicação, por isso que eu falo tanto. Fui pro jornalismo, fiz jornalismo, terminei o jornalismo, mas aí eu falei, e agora? Agora não tem mais como fugir, eu preciso para teologia. Aí fui para teologia. Era 2005, 2006, talvez agora já nem lembro, 2006, minha turma é a turma. É que na teologia, na metodista a gente faz um ano de pré-teológico, depois você vai pro teológico. Então foi 2005 mesmo. Aí eu fui, me encantei, né? A organização, a igreja ainda estava muito voltada para as questões sociais, assim, então foi muito bonito. Então fiquei. Quando eu chego na teologia, eu descubro que é isso. Eu não queria necessariamente, eu queria pastorear, mas eu também queria estudar, eu também queria ser da academia, também queria fazer pesquisa. E aí eu não parei, né? Eu pedi bolsa de PIBIC, fiz iniciação científica, fui pesquisar trânsito religioso entre jovens sem religião. Que massa! E foi muito gostoso, assim, porque a ideia era, né, não tem religião, mas não é religioso, como é que é isso? Então fiz esse movimento, e foi muito legal. Nesse período de fazer a teologia, não era fácil, porque, assim, eu não tinha muito uma postura que se espera de uma pessoa que vai ser pastora.
Então eu tinha brigas homéricas com a turma de classe de juventude, faculdade. Então eu também tinha esses entraves na faculdade de teologia, claro, né? Porque eu era a que cantava Rita Lee no corredor, e aí as pessoas ficavam Jesus escandalizadas. amado. Alguém tá cantando Rita Lee no corredor. Alguém. Eu morava na faculdade, então, vez Aham. por outra, eu tava ouvindo, limpando a casa e tava tocando Cássia Eller. Então alguém, Jesus misericórdia, não é amado. crente. Tudo isso eu tive que ouvir. E aí eu entrei no grupo de teologia feminista e piorou, né? Ai, é a bruxa da igreja, ai, porque essas feministas, blá, blá, todas essas Mas, questões. e é Mas um grupo que já segui. existia também na faculdade, né? Já é o grupo Já! também que passa por E essa aí é coisa. que tá. E aí o grupo de teologia feminista não estava na Não? faculdade, estava na pós. Não estava. Ah, sim, O entendi. Netmal Na estava pós, organizando. Netmal. Talvez ele tenha esse movimento que traga a mulherada ali da Faculdade de Teologia, a Sei. Sandra Duarte, que é uma professora Isso. maravilhosa que está sempre ali Uhum. presente, mas ele está organizado, estruturado Na no pós. núcleo de Verdade. pós-graduação. Verdade. Né? E aí já eram dois absurdos, né? Primeiro você discutir teologia feminista. E o segundo absurdo é você, caramba, né? A menina da graduação que fica andando para cima e para baixo com o povo da Ô, pós-graduação. De fato, ela não Lídia. quer ser pastora, ela quer só Exato, estudar mesmo, né? exato. Ô, E aí, como Lídia, a deixa eu te gente era perguntar. bolsista, sim, Deixa eu claro. te agitar um tiquinho. Agitar, eu digo assim, de boa, viu? Não é nada demais, não. Sim, claro, Então claro. você chega, repara. Eu não vou dizer que você. Vou entrar num lugar assim de. Você chega pronta na Ah, teologia. Eu digo assim, com uma mente muito boa, é, sabe? Com processos de eu tenho uma consciência. formação, Sabe? Eu digo é, assim, não foi aquela pessoa que necessariamente chegou na teologia por sabe? uma mística. Não, Sabe? Então, isso é muito bacana, porque você consegue ter uma postura, um posicionamento também, né, naquele é, espaço, que é. marca bem, assim, o teu perfil, a tua personalidade intelectual, de ser uma intelectual É. negra. Isso é muito forte, é muito legal. E é isso. Aí tinha o lance de ser mulher negra também, né? Entrou a Maria Lúcia, chamou um beijo pra ela. Sou Vai, apaixonada pela Mari. vai. Mari estudou comigo no magistério. E Mari era da minha turma de samba, porque eu também sambava. E aí era outro problema, porque assim, eu sempre fui, meu Mulher. corpo sempre foi muito, muito preto. Houve um batuque, eu saio sambando mesmo. Nunca tive problema com isso. Aí era outro problema, né? Porque aí na faculdade não rolava, né? Como é que também te amo, Mari. Não rolava. Como é que você vai para a faculdade de teologia? Você vai ser uma pastora e você samba? Não rola. Entendi. Mas é claro que, assim, dentro desse movimento e desse momento, eu não estava sambando lá no pagode, eu não estava sambando lá na escola de samba, embora eu quisesse. Eu tinha um corpo que se movimentava e que era parte da minha existência. Uhum. Dançar sempre foi parte da minha existência. E aí, esse lance de chegar com um pensamento formado é muito dessa vivência, assim. Uhum. Como eu nasci na periferia e a minha mãe me inculcou esse negócio de que eu preciso ter uma filha Uhum. professora, eu não podia fugir disso. Eu não podia decepcioná-la. Então, assim, fazer magistério no Cefam Tantan, foi uma coisa incrível na minha vida, porque me proporcionou leituras maravilhosas. Marilena Chauí, Pedro Demo, essa galera toda, a Verdade. gente tinha que ler o tempo todo ali, né? Não tinha muito o que fazer, não tinha como fugir, eram leituras bem críticas. Verdade. Depois, tem um negócio tocando aqui, vamos desligar aí, para. Depois, é, aí, eu, aí eu fui para a comunicação. Na comunicação foi outra história, né? Na comunicação, eu acho que eu me comportei até que bem. Nesse período da comunicação, eu discuti comunicação para criança, que já era uma coisa que eu curtia, então já Massa. fazia. Quando eu vou para teologia, eu trago esses elementos para a teologia. Aham. Então, entender um pouco de teologia, infância, minha experiência quando a gente fez esse estágio, né, na teologia também foi voltada para o público infantil, então tinha projetos sociais com crianças na igreja. Quando eu pastoreei, eu tinha todo esse cuidado de sentar no chão e contar a história sentada no chão com a criançada, para que elas pudessem entender o que era o culto, para não ficar aquela coisa Oh, mecânica, massa. fazer o túnel para Sim. a criançadinha passar por baixo, né? Eu, uma vez eu cheguei em casa e os meus sobrinhos riam, falando: tia, tem umas fotos suas na internet que a gente não entendeu. Você estava batizando uma boneca? Sim, eu estava batizando uma boneca.
porque era dia de batismo infantil e alguém precisava fazer a criançada entender. Então eu Caramba, que legal. desci, batizei Aham, a boneca, expliquei o legal. que era, depois a gente subiu, batizou a criança no templo. Então, essas vivências, essas formações anteriores me ajudaram na teologia e me ajudaram muito, muito, muito. Até essa consciência de ser mulher preta, ela vem lá no magistério. Tinha uma professora Que massa. maravilhosa, a professora Beth, professora de geografia. E um dia, todo ano, a gente tinha, uma vez por semestre, uma festa cultural que todos os grupos faziam trocentas apresentações. Era dança, era teatro, né? E Beth juntava todos os alunos negros para dançar Sarara Eita. Crioulo no Ai, que pátio. delícia. E eu ficava olhando a Beth e falava assim, o que que essa Beth está fazendo? Aí, gente, essa professora é maluca. Aí um dia ela chegou e falou, Lídia, nunca vi você dançando na minha turma. Eu falei, Nossa, caramba, olha não aí. entendi. Por que que a... E aí caiu a ficha, assim, Interessante. Sei. precisa entender o que é ser mulher preta nessa história, nesse rolê, porque não. Uhum. Aí eu começo a pensar, a Marilúcia conheceu a Beth, ela lembra dessas histórias da gente dançando sarará crioula no pátio. Aí eu começo a pensar essa estrutura de mulher preta, começo a frequentar as nossas mobilizações de caminhada Dia da Consciência Negra. É aí que começa tudo isso. E aí, quando eu vou para teologia, eu entro para o Ministério Afro. Na verdade, um pouquinho antes de entrar para teologia, eu já participo do Ministério Afro na igreja. E a gente já faz essa discussão sobre negritude, Bíblia, negritude, Massa. vida, mulher na teologia, mulher negra. Sim. A gente já tem todo esse movimento. E é isso, aí eu já vou com. Eu não sei se eu vou pronta, mas eu vou com esses ingredientes aí borbulhando na Olha, quando eu cabeça. falo com algumas mulheres, Lídia, dessa coisa. No encontro da rede teve aquele momento, assim, a gente falou com algumas teólogas, mas eu tenho uma coisa, assim, de entender, né? Procurar entender. Eu acho que eu não entendo plenamente, mas tenho procurado, né? Me aproximar para ter compreensão dessa coisa de espaço, né? De juntar mulheres e tudo. Também como um meio de resistência, mas como um meio de autodefinição nossa, sabe? De Uhum. resistência, né? É De, super de importante isso. promover mudanças que sejam significativas, que seja no campo da religião mesmo, que para mim esse lugar da fé também é um lugar muito forte de formação do ser humano, de uma maneira geral. A espiritualidade, né? Ela Sim, é esse lugar que talvez tenha sido durante muito tempo, muitas décadas, marginalizada ou desfigurada ou transformada em outras mil coisas ou outras coisas e que para a gente que é um povo de ascendência africana, indígena, né, que tem sim, que querendo ou não a gente herda, né, uma cosmovisão ou uma percepção de mundo, o nome que a gente consiga, né, trazer para codificar essa coisa dessa dimensão do ser é muito forte. E a teologia, para mim, eu sempre tive medo da teologia, assim, de ser um lugar muito hostil para mulheres, né? exato. Eu lembro que E eu é, falei aqui, né? Eu falei que quando eu me vi adolescente nessa coisa da. Eu quero ler, eu quero entender a Bíblia, né? Eu quero mais do que o grupo de gesto, mais do que o grupo de dança. Para mim foi nesse processo, para exatamente. mim foi nesse Não me cabe processo. mais no grupo de gestos. É, e aí, de repente, né, eu ia na livraria, da livraria de negócio de crente, né, de literatura de crente. E Aham. aí o pessoal me levava para a área da mulher, né, da área da criança, né, essas coisas assim. Não, eu queria uma coisa Sim. para eu entender a Bíblia. Eu quero um negócio para eu Eu entender a ia ver se Bíblia. tem aqui, eu ia te mostrar. Eu tenho algumas preciosidades que a gente Você deixa pode. escondido Não, aqui. não, eu tenho lá em É casa, em isso. Recife tem. Eu digo, misericórdia, eu vou guardar isso aqui, ninguém Tem que pode saber que eu tenho esconder. esse livro, não. Depois eu Isso vou é, enviar. tem que esconder. Mas assim, eu fui para o serviço social, né, e tal. Mas para mim a teologia ela é um campo muito ainda, ou seja politicamente falando, mas eu acho que é um campo também da vivência das mulheres, e é um campo em que a gente É, vê essa injustiça também de terem poucas mulheres e as mulheres que têm ainda sofrerem vários processos de serem visibilizadas ou de serem direcionadas ou estigmatizadas para um sim, tipo sim. específico, né? Então, assim, você está trazendo tudo isso e eu não sei, algumas mulheres trazem isso como uma vocação pessoal ou não, ou como escolha. Eu estava numa atividade ontem e
eu brincando assim, né? Que eu costumo dizer, eu não sou da religião, hein? Que eu não digo, eu não sou formada em teologia, né? É, Para tentar me safar algumas coisas, né? Algumas perguntas mais específicas. Eu digo, olha, eu vou falar, mas eu não sou teologia, não sou desse negócio de religião. Mas eu sou. é, você Aí um é colega meu isso fez, mesmo. Vanessa, o que parece que você não é da religião? Eu digo, não, é uma Claro brincadeira, que é você um é. jogo que eu faço, mas eu sei que isso é até sintomático, né, Lídia? É sintomático É, desse lugar. é porque a gente vai negando, né? É quando vocês me chamam de pastora e eu digo, não sou pastora, não. Ah, é pastora sim, é pastora Porque um dia eu mesmo. fui. Aí um dia eu Uma vez que cansei, é porque daí você tem pastora, que Lídia, seguir. não deixa. Eu digo isso para todas as mulheres. É É sou isso. pastora. Eu só não digo que não é pastora. Se a pessoa olha para mim assim, não diga que eu sou pastora, que já foi. Eu não sou mais mas para mim, eu fico pastora, sabe? Da minha cabeça. E para É, mim é um lugar importante de afirmar também. A pastora, o pastorado feminino que quem não souber, que eu sou a favor, né? Que, eu acho que todo mundo sabe, mas só é, para depois é sublinhar aqui. isso. É. Então, e aí assim, quando eu digo não sou pastora, é justamente porque eu não tenho uma credencial mais. Eu pastoreei por. Ai, já perdi a conta, mas acho que deu uns 10 anos ou mais. Assim, com credencial, Uhum, indo pra igreja de golinha clerical e sim. tal. Até que eu cansei por N violências, e aí eu disse, chega, não quero mais. É, mas é isso, assim, a gente continua É, pastoreando, não tem o na que vida. fazer, né? É. E às vezes eu recebo mensagem aqui no meu direct, eu posto um vídeo que fui sambar na Lapa sábado. Eu recebo um vídeo assim, pastora, você pode vir orar comigo, tal? Gente, não, só comenta o vídeo do samba, não precisa. Não, eu continuo pastora, né? É isso. Então tá bom. Então tá bom. Da próxima vez eu te levo para sambar comigo na Lapa e a gente ora depois ou ora antes, tá tudo certo. Mas as pessoas ainda me olham com esse olhar, né, muito pastoral, e que eu acho que é muito do cuidado, assim. Eu não fiz nada nossa, me difamou como pastora e agora. Não, não, eu só não quis mais porque acho que tinha outras coisas muito mais legais para fazer. E hoje eu acho que é muito mais legal ser teóloga do que ser pastora, tendo que bater cartão e dizer, olha, eu vim pregar, olha, não, eu faço isso na vida, eu faço isso escrevendo, né? Você tá com um Maravilhoso. livro novo aí que eu sei Tô sim, já tô né, segurando aqui na que é minha frente. publicação. É, gostosinho. Então, que é publicação. Então, eu pesquiso de vez em quando alguém me chama para pregar e eu vou também, e tá tudo bem. É, só não tenho essa necessidade de ser a pastora com a carteirinha que faz a visita e que prega no domingo, mas a vida segue, né? Isso. E a gente vai fazendo a teologia da resistência. Massa, É a querida. teologia da mulher preta. Eu olho para a Fabiola, Ah, hoje eu falei para a maravilhosa. Fabiola, né? A Fabiola pastora, lá no Rio. E Ontem ela postou um texto lindo sobre Cosme e Damião. E eu aí eu vi, chorei, eu vi. chorei, Poderoso, aquilo porque ali é ela falou, poderoso. ela falou um pouco dessa experiência de Cosme e Damião. E aí ela fala assim, né? Vocês não estão preparados para essa conversa. E é Verdade. maravilhoso, porque ela vai discutir esse lance como é que ela enxerga a ação de Deus pela vida das crianças, dos IBGs e da distribuição de doces do Caruru, que foi fabuloso. Eu achei aquilo Maravilhoso, incrível. maravilhoso. E aí, por que eu tô contando isso? Porque isso para mim é pastorado, isso para mim é Exato, pastoreio, né? exato. Ela compartilhar a experiência dela. E aí me tocou profundamente, porque eu sempre comi doce de Cosme e Damião, isso para mim nunca foi um problema, nunca fiquei com a boca torta, nunca fiquei em pecado, porque Os comi contos, é doce de verdade. Cosme, nunca, né? Mas eu sei que na igreja isso era uma resistência. E aí ontem meu filho falou assim: hoje é dia de Cosme e Damião. A gente não ganhou doce. Eu falei, a gente é crente. As pessoas olham pra Não gente, come. não entregam porque falam, gente crente É, a não gente não come. come, E verdade. aí a minha irmã, que também é crente, que também é pastora, minha irmã tem 62 anos, que tá me acolhendo nesse Uhum. momento de que eu tô de transição de casa, ela falou assim, Lídia, eu ouvi uma história de Cosme e Damião, achei tão engraçado, e fiquei pensando, cara, ninguém me contou isso antes, eu sempre fui preconceituosa, eu Isso não aí, sabia que Cosme e Damião era de cuidado com as pessoas. verdade. Aí eu falei pra ela assim, peraí que eu vou ler o texto da Fabíola pra Na você, hora. uma pastora amiga minha. E Maravilhosa. aí eu li o texto da Isso. Fabíola, li chorando, é claro, né? E aí tá lá no Instagram da Fabíola, gente, Fabíola Oliveira, depois vocês dão uma olhada. E aí eu li pra minha irmã, e aí a minha irmã falou assim, gente, que coisa linda. É só cuidado, né? Ninguém me Isso. contou isso antes, eu achava que estava em pecado. E aí é isso. Eu acho que tem uma mulherada preta fazendo teologia, e no empenho de fazer a gente entender que
não dá para ficar nesse jugo do pecado, 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 pecado. Eu quero é apontar vida. Eu quero é dizer onde é que tem gente anunciando vida, que eu quero é somar com essas pessoas que estão anunciando vida. Não dá para ficar atrás do púlpito com o sermão pronto, impresso, para só pregar no domingo e no domingo que vem a gente se vê de novo. Eu descobri que a minha teologia está no chão, está na estrada, está na vida. E eu sou alimentada e reanimada quando eu leio o texto da Fabiola, que me diz que ela vê Deus agindo nos IBGs. Eu sou realimentada e eu tenho uma esperança que se renova quando a minha irmã olha para mim, me vê chorando lendo o texto da Fabiola e diz: eu não estava em pecado, alguém me enganou. Que coisa linda. Libertação. Porque a gente é isso. Eu só quero libertação. Meu corpo precisa dançar, meu corpo precisa ser leve. E a vida precisa ser leve, porque Cristo veio para que a gente tenha essa liberdade, para que a gente viva essa leveza. Senão, do contrário, a gente fica preso lá no Antigo Testamento com aquele monte de morte, com aquele monte de massacre, com aquele monte de... Não. Amém. Bora viver. Axé, Bora querida. viver. Amém, axé. Axé. E eu vejo Axé. nas teólogas negras essa voz profética que quebra as correntes do racismo que foram colocadas na gente. Sim, e rasga esse sim. véu, sabe, de demonização da nossa ancestralidade, da nossa sabedoria africana, indígena, que foi e ainda é, mas eu acredito nesse lugar de resistência das teólogas negras que profetizam e que vão, sabe, com essa pedagogia que a Fabiola tem, nos conduzindo, sabe, para o caminho da verdade e da justiça. Eu acredito muito nisso, de verdade, de verdade. Seja no texto, na teologia, seja, né, no Instagram, seja no cotidiano, no acolhimento. E até um dia desse, eu vou indo pro final, viu, minha gente? Já, Lídia, já tá 40 porque a gente minutos, fala muito. Já tá 40 minutos, já vamos encerrando isso aqui. Vamos parar de falar. Já vamos caminhando. Que há um tempo atrás, nessa coisa da rede, né, de juntar mulheres e tal, algumas pessoas vieram me cobrar que eu digo assim, né? Cadê a produção das teólogas negras? Né? Ai, cadê? Mas não tem um livro. E o que a gente vai falando, né? Os nomes, a Creuza, Eliade, você, Lídia, né? De falando o nome das mulheres. Mas peraí, mas eu nunca li um livro da fulana, mas eu nunca soube não sei de que da cicrana, mas eu pedi para fulana ler, escrever tal coisa para mim, porque tem, né, uma das desigualdades também que se perpetua na teologia é o acesso à produção, à escrita e a maneira como se legitima, né? Porque se prende naquele lugar do texto, da escrita, do papel. Aí você tem aquele pastor famoso que vive escrevendo coisa que só retroalimenta estrutura de poder, de domínio. Exato. E que todo mundo quer publicar porque vende. Exato, né? Para ficar famoso, fazer que lançou e sair fazendo um lançamento isso. de livro. E, sabe, aí eu fico aquela cara de desaforo, sabe? Eu digo, gente, as pastoras negras, as teólogas negras estão fazendo uma teologia na vida. Você quer saber o que a pastora fulana... Vai lá, passa lá uma semana com ela, né? Visita o dia a dia dessa mulher, que você vai ver Deus e a teologia se revelando naquela rotina, né? E aí isso é uma coisa que é muito forte e eu só queria reagir também a isso depois para ouvir você também passando por esse caminho, já que você trouxe também a coisa de como a gente consegue também se posicionar nas redes sociais e outros espaços, como a gente tem tentado fazer. E queria saber depois de você, só para você ir entrando na perninha, como é que o ecumenismo chegou na sua vida? Isso eu quero saber também. Tá. Então vai lá, duas coisas, né? Duas. Acho que a publicação é uma coisa que eu sempre digo, assim, publicar no Brasil é muito caro. Eu não sei como é que é publicar fora. Publicar no Brasil é muito caro. Ficou uma frase muito cretina. Desculpa, gente. É que eu saí do Brasil muitas vezes. Mentira. Publicar no Brasil é muito caro publicar. O que eu conheço, é a minha realidade. É muito caro publicar. E demora, é um lance que se você tem dinheiro, você vai e faz nada. Pronto, fiz. Eu paguei um livro, eu paguei uma publicação que tá para sair. Mas no meio da minha confusão de mudança de casa e de mudança de planos, não saiu ainda, tá pendurado, mas assim, eu tive que investir uma grana, assim, pensar, cara, não tenho, mas vou investir. Então, beleza. Mas tá pra sair. E que eu não ia publicar, porque eu vou falar. Desculpa, não vou dar nomes, mas vou falar. Eu ouvi, fofoquinha. Eu ouvi de uma mulher branca acadêmica assim, mas esse texto tá um pouco atrasado, né? Demorou muito pra você lançar.
dane-se, é a minha Caramba. pesquisa e eu vou Que publicar. isso, Sabe, assim, gente? que bom que você teve dinheiro para publicar antes. Eu não tive, eu tive condições agora. Então, o Exato. meu texto do mestrado está saindo agora. Ai, que maravilha. Se Deus Que bom, quiser, boa ainda sai esse notícia, ano, que Lídia. é, Boa notícia. ele se chama Entre o Amém e o Axé. Ah, que O maravilha! trânsito, Ai, o trânsito tô religioso de ansiosa. protestantes para as religiões afro. Essa é a Que brincadeira. maravilha. Então, ele sai esse ano. Mas as outras publicações eu não consegui fazer sozinha, porque eu não tenho grana para publicar sozinha. Então a gente Claro, precisa claro. reunir um coletivo de mulheres para publicar. Então esse que você tem aí saiu com a Cleusa. A gente publicou em inglês, Ah, não tá aqui. tá A gente aqui, ó. publicou em inglês, agora. Já Então, li a gente publicou o em texto. inglês, Li agora o a seu gente publicou. texto. E aí, pode falar dele Que eu para falo de criança. finalizar, mas aí eu vou. Vamos, vamos. Vamos. E aí, então, aí tem essa publicação coletiva, senão não sai. Isso. Lá por Koinonia, que é onde eu estou trabalhando agora, a gente está preparando um material que está lindíssimo sobre fundamentalismos. E aí várias questões entraram, né? Uhum. Que Masculinidade, massa. as questões LGBTQIA+, as Isso. questões de racismo e as instituições religiosas. A gente fez uma coletânea de Que textos, a gente massa. produziu uma cartilha. Eu e Priscila Cardoso deve sair também. Mas a gente não tem dinheiro para Exato. publicar impressa, vai sair online. Então, publicar é muito difícil, mas a gente tem feito aí as nossas escritas, as Isso. nossas Isso. escrevivências, como Escrevivência. diria Conceição Evaristo, Exato. né? E a gente vai sobrevivendo. O ecumenismo entrou na minha vida como? Entrou porque eu sou metodista raiz. Quando eu entrei na Legal. igreja metodista era uma igreja ecumênica, participava de todos os órgãos ecumênicos que você pensasse, assim, CONIC, não tudo. A igreja metodista estava envolvida com tudo, né? Campanha da fraternidade, a igreja metodista participava, era um negócio maravilhoso. Então, essa circulação eu tive graças à igreja metodista. Então, sempre participei de diálogos com outros grupos religiosos. As minhas pesquisas também sempre foram com outros grupos, então eu sempre tive essa circulação muito boa. Quando eu saio do pastorado, eu volto a trabalhar com movimentos ecumênicos, né? É, é, Deus brinca com a minha cara, Deus tem um senso de humor fantástico, me convida para trabalhar agora, nesse momento da vida, no Koinonia, Isso. trabalhando com religiões, direitos humanos e tantas outras coisas. Então, Poderoso. não dá para não ser ecumênica, né? Tá na minha vida, tá no meu círculo de amizade. Sempre tive amigos de outras religiões, sempre aprendi muito com outras pessoas de outros grupos religiosos. Na minha pesquisa, né, de trânsito religioso, eu lembro de uma mãe de santo falando sobre campanha do Outubro Rosa, por exemplo, em que ela usava a imagem de Iemanjá para falar da importância dos seios e de fazer com que as mulheres do Ah, terreiro que lindo. entendessem esse cuidado com os seios. Isso para mim foi Caramba, isso é tão, rico. tão, tão incrível, Nossa. que eu falei, caramba, lá na minha igreja eu não tenho uma mulher dos peitos bonita assim pra eu falar, né? E aí lembrei de Yahvé, né? O Deus que E amamenta, o Deus de isso. seis, aí ele se eleva, recontextualiza. Por Caramba, quê? muito E isso massa. só é possível, só foi possível porque eu tive esse contato com outros grupos Exato. religiosos, porque eu ouvi outros grupos, né? Porque eu me permiti ser acolhida, ser cuidado, ter essa troca. Quantas freiras, quantos padres, né, não me acolheram, não rezaram comigo em tantos outros eventos ecumênicos, né? E aí depois eu estudei com a Nilza, que é mãe de santo, que é maravilhosa. Então, esse movimento, não dava para não ser ecumênica, não tinha como não ser, né? E aí hoje trabalho com isso, então vou aprendendo, reaprendendo, ressignificando esse sagrado que Ô, é muito plural. Lídia, nessa na sua vivência, mas também no seu entendimento, né, como teóloga, o ecumenismo, isso para mim é uma questão, né? Eu acho que não é só para mim, né? Para esse momento que a gente vive também de fundamentalismo religioso que você passou, tocou, mas rapidamente assim, eu acho que ainda tem uma para mulheres negras evangélicas que estão em igrejas fundamentalistas, né? Ainda, eu acho que o metodismo é uma exceção assim muito grande, né? Em relação a igrejas históricas reformadas, sei lá, né? Porque os Não batistas, mais. sabe, né? Eu digo assim, os batistas, presbiterianos, igrejas pentecostais, enfim, cada vez mais é crescente essa aversão ao ecumenismo.
E eu fico pensando como é A Igreja importante. Metodista também. Agora tá, A né? Igreja Metodista também. Agora tá, o negócio tá Essa é a quente. versão. Porque a gente quer defender o nosso, a gente aprendeu que a gente precisa encher o nosso templo. E para encher o meu templo, eu preciso pescar no aquário do outro, eu preciso falar mal do outro, eu preciso ter um inimigo declarado. Esse racismo religioso que ainda nos fere, nos mata, faz com que a gente continue identificando as religiões de matrizes africanas como o demônio que eu preciso expulsar, o demônio que eu preciso é, extinguir da vida do outro. Então é muito difícil para as pessoas entenderem que não, Jesus não te chamou para isso, né? Você não tem que fazer esse movimento, essa pregação de pregação ofensiva à religião do outro. Então é muito difícil para as mulheres, de fato, principalmente para as mulheres negras. E aí, isso é interessante você dizer, porque na minha pesquisa, nesse livro que vai sair, eu também aponto isso, assim, o fato de que as mulheres negras, as mulheres, na verdade, são as que mais circulam entre as religiões. Oh, Porque a gente vai em busca de algo que possa saciar as nossas faltas. isso. E geralmente, porque a gente foi educada para ser a cuidadora, a gente vai, para ser a mulher sábia que edificar, a gente vai buscar a cura para o filho, o emprego para o marido, a solução para que o marido pare de beber. Exato. E aí, como tudo isso está Uhum. no pacote da demonização, eu vou olhar e vou dizer assim, foi uma entidade que fez seu marido perder o emprego, Uhum. foi um trabalho que alguém fez. E como todo mundo demoniza o outro, eu não vou, essa mulher não vai ter força para olhar para o outro e falar assim, não, calma aí. Talvez eu possa dialogar. Não posso, é o inimigo, eu preciso lutar contra para salvar minha família. Então é um movimento muito difícil mesmo. E quando essa mulher não tem a sua oração atendida naquele momento dentro desse grupo religioso, aí ela vai migrar para o outro. Entendo. E aí talvez ela se aproxime de uma religião afro, talvez ela se aproxime de um grupo espírita, Uhum. talvez ela. Enfim, porque ela precisa de uma resposta para aquilo que o Estado não responde, para aquilo que a vida não responde naquele momento. Mas é Profundo. muito difícil, porque a gente vai criando aí esses inimigos todos. Isso é profundo e complexo, né, Uh, Lídia? Porque eu cresci em casa, meu pai era candomblessista, e aí eu vivi em casa, eu já falei em outros momentos, outras questões sobre essa questão, de que foi assim, a gente viveu em casa durante alguns anos, essa coisa da perseguição, né, contra o candomblé, que ele é, tinha que se converter, e minha mãe sofreu também uma pressão psicológica, né, moral muito forte, de que a fé dela era o tempo todo posta em prova se meu pai não se convertesse, é né? isso. E depois não Mas só que ela e a mulher sabe é gente, essa que não consegue edificar esse lar e aí exato. não faz o marido se Meu converter? pai morreu, graças a Deus, candomblessista, Pois sabe? Eu digo é, assim, porque foi manteve uma as suas coisa origens, horrorosa, né? era Balancei a horroroso. câmera, desculpa. Era horroroso, Lídia, a coisa da. A gente era de igreja pentecostal na época, né? E aí a coisa da, de ungir a roupa, né? De pegar foto, levar É, para a igreja. Então, assim, e de criar um conflito, né? Familiar e acirrar as diferenças que, né, existiam de uma sim, maneira muito perversa, sabe? E meu pai sempre deu como, vou usar agora a linguagem dos crentes, bom testemunho de candomblessista. Nunca foi um cara, sabe? Que se posicionou com violência, com agressividade, com exclusão. sim. O tempo inteiro ele era inclusivo. Ele ia na igreja. Ele ia na igreja, ele vou lá na Olha igreja, lá. vou participar. E continuava indo, sabe? E incentivava minha participação, a participação. E nunca deixou com que o racismo religioso atravessasse a nossa relação de pai e filhas, né? Com as minhas irmãs. Isso é muito E assustador. conseguiu, assim, é uma coisa para mim que eu trago, né, como um ensinamento de casa, como se diz, né, da uma herança minha também. E eu percebo como é difícil, às vezes, a gente falar isso entre mulheres negras também, assim, né? É, Não é só a interreligiosidade, mas é o ecumenismo como algo para a gente acolher na nossa ética mesmo, né? Na nossa é. ética, nas nossas práticas. E eu percebo que ainda existe um medo, sabe, grande, que é resquício disso que você está falando, talvez, desse racismo religioso que a gente não pode se aproximar, a gente não pode ver ter as nossas referências, a gente não pode, né, Exato. querer saber como é que era, por exemplo, como é que se dá as religiões de matriz africana, de conhecer, a gente não pode estar junto, sabe? É um A negócio, gente eu não pode fico nem respeitar, que é exato. muito pior. Não, exato, exato. E aí, a sua fala é muito importante, querida. Muito obrigada também por trazer esse depoimento sobre isso. Tem uma pergunta aqui, mas a gente está indo para o final, minha gente. Se vocês Bora. quiserem. Eu nem Vamos, vamos. sabia, tem uma caixinha aqui, eu vi agora.
E eu Então, nem olha, falei, porque porque eu tô aqui, eu quero eu não consigo ver. monopolizar a Então, vai conversa, aí. amiga. Eu quero monopolizar a conversa. Eu não quero deixar ninguém perguntar nada. Deixa as pessoas perguntarem, mulher. Ó, eu acho que foi a Lu. A Lu, Lu, querida, maravilhosa, saudade de você, Lu. Ó, Ai, a como se Luli. deu a ideia de escreverem um livro juntas, além de termos um livro tão necessário. Lu, não entendi muito bem, mas assim, Ah, eu é, acho que é o da livro, Cleusa, esse será? último que a gente. Isso, Ah, que é a Cleusa organizou, verdade. provavelmente. É, porque Conta. A Lu tá interessada em teologia, deve ser isso. Pronto, A vai, Cleusa conta. começou a pensar a questão de vamos reunir uma mulherada, umas teólogas para escrever, Uhum. e ela foi ligando para uma, para outra, pensando, olha, o que que você acha, tal. Eu acho que a gente estava na pandemia ainda. Eita, É, foi? eu acho que a gente estava na pandemia. É, porque daí a gente começou a pensar como é que ia fazer, dividimos os Aham. textos, e a gente foi reunindo uma mulherada que estava aí na produção e na vida, né? Tanto no campo acadêmico quanto na vida, né? Na prática teológica. E a Eliade, a princípio, veio, aí veio a Maricel, a gente foi reunindo uma mulherada, tinha um grupo grande. Depois, na caminhada, aí vem uma, vem outra, uma acha que sim, outra acha que Uhum. não. A gente foi se organizando nos grupos e aí foram nascendo os textos. Faltou grana, aí a Eita. gente publicou primeiro em inglês, depois muda e repensa o caminho, mas foi isso, assim, foi, vamos pensar uma publicação com gente preta. Como é que é muito do que a Vanessa falou no começo, né? Tem um monte de gente preta produzindo, mas a gente não tem uma publicação que a gente veja, né? Essas mãos pretas, esses rostos pretos, tem fotinho de todo mundo lá. Então a gente reuniu essa galera, lançamos os textos e fomos afinando na caminhada. Foi mais ou menos isso. E aí foi muito do perfil, assim, você tem um perfil para escrever tal coisa, o que você acha? Ou você acha que você tem perfil para escrever tal coisa? Aí a pastora Cleusa me ligou e fez assim, Lídia, tem ninguém que escreva sobre criança. E aí eu escrevo para criança, né? Aí eu falei assim, ó, eu faço. Só, eu tava num momento muito rebelde, assim, da vida. Aí eu falei assim, eu vou fazer, mas Rebelde. se você me pedir uma coisa acadêmica, eu não quero escrever, porque a minha teologia não é para academia, eu quero teologia para a vida. Daí ela ficou me olhando, assim, a gente chamar de vídeo. Aí eu falei assim, não, eu vou escrever, mas eu não quero uma leitura de uma professora que venha fazer a orientação e que rabisque o meu texto de vermelho e diga não está Uhum. acadêmico. E eu quero um texto que as pessoas leiam e entendam. Se for para ler teologia, elas vão lá na biblioteca. Aí ela falou assim: então faz. E aí depois a gente conversa. Eu falei: depois a gente conversa, é. Aí eu fiz muito do meu jeito, porque eu não queria mesmo que fosse acadêmico. Eu não sei se você viu, mas eu começo assim. Eu queria te contar uma história. Vem cá, que eu gosto de contar Lídia. história. Então vem cá, senta aqui, que eu quero te contar uma história de um personagem, blá, blá. Ó, Aí eu eu vou escrevi fazer o assim. seguinte, Cleusa chorou e falou assim: beleza, eu aceito seu texto. querida. Assim, e eu vou. A gente vai estar encerrando, gente, porque é o caso do Isso, tempo. vamos lá. E eu sei que a Lídia, É, ela tá aqui com a gente, mas ela tá se recuperando de saúde. é, Ela teve essa eu semana, fiquei mal não essa foi? semana. Então eu sei, É, eu querida, tive que, né, eu não vou, não uma vou ficar mega extirpando. infecção. Não, Não, mas eu misericórdia, falo mulher. muito, É essa que é a milagre. questão. Juntou eu e você para falar, mas eu já consegui levantar, né? Eu fiquei 2 dias de cama, tive Caramba. uma infecção Mulher, isso é gastrointestinal que foi de perigosíssimo, me mulher. derrubar. Oh, Foi bem misericórdia. sério. Mas para falar eu não consigo parar, né? Ô, Lídia, Conta a história comigo mesmo. não, mas Mas isso vamos torna encerrar. ainda mais Fala do esse livro. momento mais poderoso, rico, né? E gratificante para a gente, inclusive para mim, para as pessoas que estão te ouvindo. Com certeza, querida. De novo, muito obrigada. E para encerrar, minha gente, para encerrar, eu digo assim, né? Para acabar esse bloco, vocês seguem a Lídia, por favor. Vocês apoiem. Eu acho que tem uma coisa, né? Lídia, sabe, nesse campo nosso, que é isso, a gente conhece uma pessoa, conhece outra, tem gente entrando, a gente saindo aqui, né, na Isso. live. E tem pessoas que têm, né, muitos contatos e tem processos e tem meios. E é importante a gente sempre falar que o antirracismo também passa por esse lugar do apoio a mulheres negras que têm É, projetos, que querem fazer, que precisam de uma infraestrutura, que precisam de apoio, de financiamento, para desenvolverem coisas que elas fazem de maneira excelente, sabe? Com excelência. O texto que você escreveu, gente, coisa mais linda. Eu li essa semana. Fiquei muito emocionada, Lídia, porque e uma emoção.
que mexeu com as minhas entranhas, assim, a questão das crianças É, é algo muito profundo. E até, né, essa semana vai ter eleição de conselho tutelar, né, do conselho tutelar. Gente, eu exatamente. vou só mostrar, eu vou dar uma palhinha. Você não tá me vendo, Lídia, mas eu acho que o povo tá vendo eu, e eu vou mostrar aqui rapidamente o nome, o título é Ismael, aquele que sofre, mas também sabe sorrir. Outros olhares sobre o choro e o riso de um menino quase esquecido. Gente, lindo, um texto lindo, É, poderoso, profético. Eu vou botar aqui pra ficar gravado, para poder as pessoas. E eu fui lendo assim, Lídia, de acadêmico tem tudo, né? é, De acadêmico tem tudo. E de mas é espiritual acessível, também tem não mais é? ainda. Não, é maravilhoso, é um texto A minha questão é profundo, sempre essa, assim, profundo, se alguém da profundo. igreja pegar, vai ler, vai entender, Isso. se a minha mãe lesse, a minha questão é, se minha mãe ouvisse esse texto, ela ia entender, ah, então eu escrevi, tá tudo certo. Minha gente, assim, eu acho que é isso também, né, Lídia? A gente falar daquilo que importa, aquilo que interessa, e nesse texto você traz, você revela mais ainda, né? Traz à luz a, as condições, atravessamentos que implicam na vida, na qualidade de vida das crianças, especialmente as crianças negras, É, né? E como a gente, como igreja, também, eu digo igreja institucionalmente agora, né? Tem falhado em relação a isso, tem faltado em relação a entender os atravessamentos sociais que implicam na qualidade de vida das crianças negras, o quanto a gente também tem falhado em promover talvez uma teologia, um espaço seguro para as crianças serem quem elas são, ou quem elas exatamente. querem ser. Então, assim, eu fiquei muito comovida essa semana, que a semana foi a semana dos IBGs, como você falou, vai ter É eleição, isso. né? Eu não sei, eu vou passar a palavra para Tem muita você. criança circulando. Vou passar a palavra para você. Ó, e tem mais. Teve notícia, né, da DPF, legalização do aborto, coisas que estão interrelacionadas, não diretamente, mas de alguma maneira, né? Essa maternidade que, né, que prevê né, o nascimento de uma criança preta ou não. Gente, é muita Exato. coisa, é muito profundo. Então, É, eu vou muita passar criança. para você falar e você dizer o que você quiser, porque aí já é a nossa sessão final. Tá E aí você bom. vai A gente trazendo. encerra. Eu acho que Ismael nunca foi um personagem que eu olhei na Bíblia. Nunca olhei para ele, né? E acho que a gente olha muito pouco para a criança na Bíblia. A gente olha quando a gente quer pregar no Dia da Criança e no Natal, porque tem Jesus na manjedoura. Mas, e aí eu tenho um amor muito grande por Agar, né? Agar, ela me resgata o tempo todo. Toda hora que eu tô no poço, ela me faz olhar e falar assim, olha, Deus tá aqui. E você não vai morrer. Vamos e pega essa criança. Deus está ouvindo o choro da criança e está ouvindo o choro da tua criança interior também. Vambora, vambora, vambora. A Gar faz isso comigo o tempo todo. E Amém. aí ela, quando eu olhei, falei, calma aí, mas a Gar não tá sozinha. Tem criança com ela. E aí eu falei, então é dessa criança que eu quero falar. E depois, hoje faz mais sentido ainda, né? Porque eu também tô nesse movimento da H no poço e vez por outra eu falo, mas Jesus amado, o que tá acontecendo? Chama Deus aí e fala pra ele vir aqui nesse poço agora, porque eu tô sozinha aí. Deus fala assim, como é que você tá sozinha? Olha só o Pedro aí do seu lado, né? E essa criança tá rindo, tá chorando, e é esse movimento constante dos filhos, né? De rir, chorar, de ensinar e de te educar de novo, que é o que eles fazem o tempo todo. E aí eu sempre lembro daquele provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. As crianças são responsabilidade de todo mundo, né? As minhas, as nossas, né? Hoje, morando aqui com a minha irmã, eu vejo muito disso, né? Quando eu estava no sítio, eu cuidava, era minha responsabilidade o tempo todo, só tinha eu ali no meio do mato, então eram as minhas crianças. Hoje todo mundo olha, Uhum, né? Quando a gente volta para a uhum. comunidade, né? Quando a gente volta para o contexto do bairro, a minha irmã está aqui, ela olha, minha sobrinha está na casa de cima, ela olha se eles saem, o vizinho sabe onde Isso. foi. E a vida nos ensina que a gente precisa olhar para a criança o tempo todo, né? Tem um texto, acho que é do Boff, que diz, né, que todo mundo quis ser rei, todo homem quis ser rei, mas só Deus quis O ser menino. menino Todo menino quer ser homem, homem quer quer ser ser, rei, mas só quer Deus, ser menino. todo homem quer ser Deus, mas só Deus quis ser É. menino, né? Esse ciclo que eu gosto muito. É isso,
assim, é esse convite de olhar para esse menino, para essa criança, para essa criançada que é Deus na nossa vida o tempo todo, né? E que nos faz ressignificar a vida o tempo todo. Isso é muito importante. Olhar para as crianças, olhar para a nossa criança interior e ressignificar a vida o tempo todo. Então, esse texto, ele também mexe muito comigo, né? Que ele me faz olhar e falar, caramba, eu também sou responsável pelo choro e também sou responsável pelo sorriso dessa criançada que está ao meu redor. E aí é todo mundo numa rede, porque é ali que a gente vê a manifestação do sagrado o tempo todo. Seja esse sagrado que você chama de Jesus, menino na manjedoura no Natal, seja esse sagrado que as outras comunidades vão chamar de IBGs, ou que vão, enfim, é o cuidado que a gente precisa ter. Porque as crianças são o presente, não são o futuro. Elas estão aqui, elas são parte dessa história e elas precisam. Se a gente está discutindo que a gente precisa de bem viver, eles são os mais afetados com a ausência desse bem viver, né? Então a gente precisa sempre ter esse cuidado. A teologia precisa também voltar os olhos para esses pequenos. Acho que é isso. Eu falo muito. Que maravilha. Não, querida, eu quero. Eu vou revisitar esse texto novamente. Eu já li o livro. Eu peguei semana Uhum. passada e já li. O meu não chegou ainda. Eu só tô com a versão em Eita, inglês. foi mesmo. Eu peguei semana passada e É, li. Fui no congresso e tal. E eu fui lendo, eu não aguentei. Eu fui é, lendo, sabe? Tipo, e assim, uma produção, né, esperada, necessária. As vozes de vocês, né, das mulheres que escreveram, construíram esse livro, e também, né, os trabalhos acadêmicos que ainda não estão publicados, que está vindo. Boa notícia, Lídia, muito obrigada por vão isso. chegar, vão chegar. É algo que é muito importante, muito rico, e a gente precisa fazer as pessoas que estiverem assistindo, que assistiram, que vão assistir, de entender como é necessário a gente divulgar, a gente fortalecer, a gente É, afirmar, convidar, né? E são coisas que eu não sou muito da pessoa, eu gosto de um trabalho de bastidor, mas eu entendo a importância, sabe, de mulheres negras, evangélicas, teólogas, cristãs, afrodescendentes, estarem em lugares também de influência, de instrução, de referência teológica, sabe? exato, É um exato. negócio, É importante. Lídia, eu fico tão arrepiada, vou dizer assim, que hoje é sexta-feira, eu fico arrepiada, amiga, porque, sabe, tem gente que aí procura e diz assim, mas não tem uma teóloga, faz evento, né, e até a nossa matriarca na rede, a pastora Val Moraes, é uma militante, né, uma ativista Linda, Val, ferrenha nesse sentido. Tem evento teológico e não tem mulher preta, é, não tem mulher preta. é, Mas a gente não conseguiu identificar uma teóloga preta para falar não sei o que, sabe? Gente, é assim não mesmo. sabe? Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é desonestidade. Tá bom, não é desonestidade. E outra coisa, com Eu uma também. perspectiva, uma perspectiva antirracista, vou colocar nesse lugar que o pessoal agora de Jesus progressista às vezes quer dizer que né? Então, Exato. não, mas é sempre uma dificuldade. A mulher não tem disponibilidade, a mulher tem menino pequena, a mulher não sei o que, a mulher trabalha. Dê um jeito, benção. É sua obrigação, sabe Exatamente. como é que é? É sua obrigação Exato. antirracista, diante de Jesus, diante da comunidade de fé, de convocar todo mundo para criar as condições de que essa mulher participe, esteja lá, Sim, com as crianças dela ou não, com exatamente. condição de saúde, né? Com cuidado de saúde. Enfim, cria uma agenda em que a mulher possa participar, sabe? E É um várias vezes vocês descaramento. já me viram com as duas crianças aqui de baixo. Vamos junto. E a criançada vai mesmo, e tá tudo bem. Tá Então, tudo é bem. algo assim que eu fico Eles muito comovida. existem, eles são parte. Isso. Então, é algo que a igreja, a instituição, né, colocando aqui para encerrar também minha fala de indignação ou de sei lá que danado que nessa coisa tem que sair do conforto, da zona de conforto, dos homens, da estrutura que foi criada só para beneficiar e fortalecer e fazer manutenção dos homens brancos, que tem É, dedicação exclusiva para a igreja, exatamente. que nem dos meninos E para dele que ele pesquisa. cuida. Tem alguém que ele paga para cuidar. Então, assim, Exatamente. gente, vamos falar, né? Ixi, eu Sabe, fui né, Lídia? professora na academia, eu vi muito Não é isso? disso. Eu estou produzindo e eu pensando, será que amamentou uma criança hoje? Pois É, pois é. Mas, Lídia, vai. Eu te falei isso porque eu fico
angustiada com esses processos e o texto que você escreveu é uma preciosidade que todas as pessoas deveriam ter acesso, sabe? Todas as Bonito. pessoas no campo da teologia, quem está estudando, quem já está no campo, quem é renomado, quem não é renomado, sei lá como é que se chama. As pessoas precisam ter acesso, inclusive, às experiências e à produção intelectual das mulheres negras, de uma maneira geral, especialmente das mulheres negras que estão na teologia também cristã. Então, eu quero agradecer a você, Lídia. Obrigada, querida, por esse Ah, eu momento. adorei, adorei. Eu Era falo mais muito, essa você tá partilha, vendo? assim, que, Eu, foi, eu foi brinquei hoje ótimo. Conta. eu brinquei no meu history hoje que era assim, ó, vai ter uma live, eu e a Vanessa, a gente não vai falar da separação da Luísa Sonza, da Sandy do Júnior, nem do meu divórcio, a gente vai falar da vida. Para falar dessas outras separações e dessas fofocas todas, a gente se reúne num outro lugar, em outro momento. Então a gente vai Exato. acabar essa live. Se você quiser convidar a Vanessa e eu para um outro momento, para o bate-papo, e para a gente É. fofocar essas outras fofocas de separação, da Luísa Sonza, do Sandy Júnior, aí você chama a Menina, gente. eu nem sei Mas para porque. teologia a gente fica aqui. A Mas é Sandy isso. Júnior não, né? É Sandy Lucas, né? Eu não Sandy sei quem, Júnior não tem mulher. nada. Tá difícil até para eu acompanhar essas coisas, tá difícil. Mas, ó, gratidão, Todo mundo querida. separou. Pronto, é Foi essa a mesmo, a história. história é essa. Deus conserve assim É, ou não. Enfim, Deus que sabe, né? Enfim, o que é é, melhor para as pessoas aqui. Enfim, olhe, é isso. muito obrigada, querida, Ah, por eu isso. amei. Obrigada. Era um momento, era isso aqui, era chamar, sabe? Era partilhar, era pincelar. Claro, minha gente, uma live de 1 hora não cabe, né, a grandeza da trajetória das mulheres, tanto que eu convido como que elas são mesmo e o que cada assunto reverbera, né? Sempre é uma perninha que se a gente fosse falar só de cada tópico e estressar e explorar É. mais, assim, daria muito tempo. Mas aqui é para vocês conhecerem, saberem que essas mulheres existem, a gente existe, né? A gente faz teologia de uma maneira que é própria, que é legítima, né? De uma maneira que é eficaz, que está no chão da vida, que está no cotidiano, que está, né, nos nossos corpos, a partir dos nossos corpos, e que ela é tão legítima quanto o livro sagrado da Bíblia que foi escrito não sei quantos mil anos atrás e que É é isso, é retraduzido, traduzido e isso, retraduzido. Lídia, é querida, sua fala isso. final quer dizer mais Só um alguma beijo para coisa? todo mundo. Tô por aqui, me acompanhem. Eu sou meio maluca, mas eu tô por aqui. Legal. A gente tem jornada ecumênica agora em outubro. A gente vai reunir mais de 100 pessoas em Mariápolis, em Vargem Grande Paulista. Vem gente de várias partes do Brasil e da América Latina. Nós vamos discutir as questões de fundamentalismo. Serão 4 dias de oficinas, palestras e afins. Vai ser um evento muito legal. Então, já deixo aqui o convite. Não tem mais E como melhor, se inscrever. Deixo o convite para vocês acompanharem nas redes sociais. Acabaram as beleza, inscrições. já A gente encerrou. já lotou. Entendi. Mas a gente vai compartilhando tudo nas redes. Aí, o que mais que a gente tem? Depois a gente tem. Ah, vai acontecer um tanto de coisa bonita até o final do ano. Novembro, a gente tem Novembro Negro, e aí vai ter um tanto de coisa Pertinho. no canal da Vanessa, no É? meu canal, e em tudo quanto é movimento. Eu sei que vai, então não saiam daqui. E ainda tem o Novas Narrativas, Aí né? tem Que também dezembro, né? acontece o congresso em Vai ser lá dezembro, em Recife, mulher. Eu vou no estar por lá, se Recife. Deus Vou estar lá. quiser. Vou estar por lá. Não sei como, mas eu vou estar lá. Eu vou sair de Salvador e vou para Recife, emendando um avião no outro, Amém. assim. Mas eu Teremos esse vou. E vai ser encontrar. tudo lindo. Amém. Vamos. Ai, querida. Vamos nos seguindo. Tia D entrou aqui. Um beijo para Foi Denise, que mesmo. entrou. Denise Denise, Carone. verdade. Maravilhosa. Ó, A ai, Lu. gente, muito Todo obrigada. mundo que passou por aqui, gente. Obrigada por esse Cheiro. carinho. Foi Cheiro, lindo. foi Cheiro maravilhoso. para todo Bom final mundo. de semana para todo mundo. Para E todo mundo. Lídia, tô aqui Van, também, viu, te querida? amo. Cheiro, muito obrigada, viu? Tchau, tchau, Obrigada por gente. tudo. Tchau, Tchau. tchau.